Olá para você que nos acompanha aqui nas plataformas da Caerte. Hoje nós estamos aqui no Summit Cidades em Florianópolis. Conversamos com Arão Josino, ele que é o secretário de Estado de Planejamento de Santa Catarina. Seja bem-vindo aos nossos estúdios e vamos falar um pouquinho sobre desenvolvimento catarinense. Obrigado pelo convite e pela oportunidade da gente falar sobre o futuro de Santa Catarina. Então, para a gente começar o nosso bate-papo, vamos falar sobre a palestra, né, do senhor. O senhor abordou, então, planejamento e visão de futuro. Qual a importância de pensar desenvolvimento de Santa Catarina além desses ciclos de governo? A Secretaria de Estado do Planejamento, ela trabalha em dois eixos centrais, que é o escritório de assessoria técnica dos órgãos de governo e a inteligência territorial. É olhar o estado de Santa Catarina a partir dos seus números, dos seus índices, seus indicadores, para que nós possamos ter um prognóstico do futuro do estado e para que as políticas públicas sejam cada vez mais assertivas. Então foi justamente isso que nós trouxemos para o palco aqui do Summit Cidades, da necessidade de nós termos um planejamento territorial a partir dos indicadores, para que nós possamos analisar o crescimento das últimas décadas e, com isso, termos uma visão de futuro para que as políticas públicas sejam assertivas e, de fato, consigam trazer o desenvolvimento que nós precisamos para Santa Catarina. O nosso estado é um estado extremamente competitivo, nós temos os melhores indicadores do Brasil, o segundo estado mais competitivo do Brasil, inclusive, mas para que nós possamos nos consolidar cada vez mais, é preciso fazer com que o estado esteja trabalhando de uma forma conjunta com os municípios, as entidades, as universidades, os centros de inovação, para que de fato aconteça o desenvolvimento regional. O programa, o projeto, né, Avança SC tem muito a ver com isso, né? Quais são os principais resultados já percebidos, né? Até porque o senhor já realizou viagens, já conversou de perto lá com a população e também vai realizar na próxima semana mais viagens, né? Então já temos alguns resultados. O Avanço Santa Catarina é uma estratégia de Estado, é o olhar de Santa Catarina para a próxima década. E de que forma que nós estamos trabalhando isso, né? Em conjunto com todo o ecossistema no desenvolvimento dos nossos cadernos de diretrizes. Então, em cada uma das nossas associações de municípios, são 21 regiões ao todo no nosso estado, nós estamos construindo com o ecossistema justamente essa validação dos dados dos indicadores, são mais de 200 indicadores no Avanço Santa Catarina, para que a partir disso nós tenhamos os cadernos de diretrizes. Esses cadernos ficarão prontos no mês de dezembro, ao final deste próximo semestre, e eles serão fundamentais, serão os documentos para o desenvolvimento regional utilizados na construção dos programas de governo e também das ações feitas lá pelas prefeituras, lá pelas associações de municípios, pelas universidades e vocacionando cada vez mais, por exemplo, os nossos centros de inovação. O senhor fala muito nas vocações regionais, né? Como que esse planejamento estratégico ele pode contribuir e direcionar, né, os investimentos públicos e reduzir essas diferenças entre as regiões do estado mesmo? Perfeito. Nós temos como indicador carro-chefe do Avanço Santa Catarina o ICE, que é o Índice de Complexidade Econômica. O ICE, ele mede dois fatores importantíssimos para o desenvolvimento do território, que é a diversidade econômica e a raridade daquilo que se é produzido naquele território, a sofisticação tecnológica, principalmente. Então, a partir desses indicadores, nós conseguimos avaliar de que forma, qual é o momento que vive aquele território. Então, Santa Catarina já conhece a fórmula de sucesso. Nós já temos um estado que tem uma diversidade econômica muito forte, um estado que é associativista, um estado de um povo extremamente empreendedor, de um povo extremamente trabalhador. Então, o que nós queremos, a partir dessa avaliação, dessa análise do território de Santa Catarina, é replicar essa fórmula nas 21 associações, justamente para que nós possamos lutar contra esse grande desafio que é ainda a desigualdade regional, né? Nós sabemos que nós temos um bom estado para se viver, para se empreender, para se trabalhar, para se criar as nossas famílias. No entanto, nós sabemos que não podemos também entrar na zona de conforto. Temos grandes desafios pela frente e uma delas, com certeza, é a desigualdade regional, que nós estamos, então, trabalhando a partir desses indicadores, com objetivos regionais bem definidos para a elaboração dos cadernos de diretrizes, que darão aí sim políticas públicas cada vez mais assertivas. Santa Catarina é um grande estado, né? 295 municípios. Quais são os principais desafios e também oportunidades, né,
que Santa Catarina precisa considerar hoje para manter o seu crescimento e competitividade? Bom, com certeza, o nosso maior desafio hoje é a falta de mão de obra, né, e isso nós estamos vivendo principalmente na nossa indústria. Nós temos um potencial gigantesco de crescimento, mas falta mão de obra. De que forma que a gente pode, né, trabalhar para minimizar esses impactos? Principalmente através da inovação. Então, o governador Jorginho Melo lançou o SC Mais Inovação Ciclo 2, que tem exatamente esse papel de estar conectando com os empreendedores, com a ponta, ações inovadoras que permitem, por exemplo, uma maior sofisticação tecnológica para que nós não tenhamos mais tantos problemas com mão de obra. Também a questão da qualificação, e aí o governador Jorginho Melo também já conta com 2 programas de governo que são essenciais. O nosso programa de cursos técnicos, com mais de 50 mil vagas em cursos técnicos para alunos de escolas públicas do ensino médio, e também universidade gratuita, como forma de explorar cada vez mais os talentos que nós temos e permitir que esses talentos escolham o seu caminho e permaneçam no seu território. É uma integração entre secretarias, né, que realmente contribui para o desenvolvimento de Santa Catarina. Exatamente, porque a Secretaria de Planejamento, como ela tem 2 eixos, que é o eixo de assessoria técnica e o eixo de inteligência territorial, você faz com que a inteligência territorial pense o desenvolvimento das regiões, através de dados, de indicadores, conversando com o ecossistema, e esses dados, essas diretrizes, essa estratégia seja aplicada nos programas de governo que são desenvolvidos pela Secretaria de Estado do Planejamento através do nosso escritório de projetos e do nosso escritório de processos para as demais secretarias setoriais. Então, desta forma, você tem programas de governo, de fato, com um olhar futuro e com um olhar de desenvolvimento de todas as regiões. Vamos falar um pouquinho sobre essa transição, sobre essa inovação. Sabemos que a Secretaria de Planejamento ela foi reativada no governo Jorginho Melo, né? Fala um pouquinho sobre essa sua transição do Executivo de Apiúna para o governo do Estado. Pois é uma transição muito interessante que eu tenho vivido. Eu fiquei como prefeito durante pouco mais de 5 anos, prefeito do município de Ascurra, no Vale Europeu, uma cidade que tem 8 mil habitantes. E agora eu trago justamente essa experiência do municipalismo para a Secretaria de Estado do Planejamento. O governador, quando me convida para integrar o colegiado, ele me passa a missão, né, de realmente aproximar as ações do governo das prefeituras. Porque nós não podemos pensar em desenvolvimento, em planejar o futuro de Santa Catarina se isso não for combinado com as prefeituras. E hoje nós temos aí 70% dos municípios catarinenses, municípios de pequeno porte. Então, os municípios eles têm desafios, ainda não se tem a cultura da utilização de dados, indicadores para tomadas de decisão. Então, tudo isso nós estamos agora trabalhando na Secretaria de Planejamento, trazendo essa experiência da prefeitura. E um outro ponto também, durante esse período em que estive como prefeito, tive a oportunidade de presidir a Associação de Municípios do Vale Europeu, ser vice-presidente da Federação Catarinense de Municípios, a FECAM, e presidir o nosso consórcio intermunicipal, interfederativo do Médio Vale do Itajaí. E essas experiências municipalistas, elas também nos mostram que quando nós integramos, né, governo com as entidades municipalistas e as prefeituras, o resultado para o desenvolvimento regional, ele é possível, ele é provável e ele tem uma mesma diretriz. Secretária, as minhas perguntas eram essas. Se o senhor tiver mais alguma consideração, fica o espaço. Agradecer à Caerte mais uma vez pela oportunidade da gente divulgar o avanço de Santa Catarina, divulgar a Secretaria de Estado do Planejamento, e nós precisamos sempre ter a absoluta certeza de que um estado ele só cresce, ele só se desenvolve quando nós investimos em 3 áreas principais, que é a infraestrutura, para que nós tenhamos mobilidade, para que nós tenhamos escoamento da produção, quando nós investimos em educação para gerar oportunidades e para reter os talentos, e quando nós desburocratizamos para que o empreendedor possa investir, para que o empreendedor possa gerar empregos. Nós, para que tenhamos um Estado cada vez mais forte, precisamos ter as políticas de desenvolvimento econômico como prioridade, porque todos os estudos nos mostram, e o Avança deixa isso muito claro, que o índice de complexidade econômica, o ICE, ele tem uma correlação direta com o IDH. Então, quanto mais for diversificada a economia, melhores as condições de vida dos catarinenses. Então, a Secretaria de Planejamento atua dessa forma, através de estratégia, através de inteligência,
para ser uma tomada de decisão cada vez mais assertiva. Muito obrigado pela oportunidade. Perfeito, muito obrigada. E para você que está nos acompanhando, fica ligadinho que em breve a gente volta com mais notícias de relevância para você. Eu sou a Vanessa Carini, de Florianópolis, para a Rede de Notícias Acaete.